Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Se o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Boa noite, muito bem-vindos para esse nosso momento de culto. Nos alegramos com a presença de cada um. Sim, presente você está quando o seu coração está junto com o momento, quando você quer se concentrar, quer estar em culto, assim como nós estamos nesse momento de gravação. Bruno, boa noite. Nós estamos iniciando aí uma nova temática. Você talvez já viu o convite, esperamos que sim. Vulneráveis. O que é ser vulnerável? Vulnerável é quando você se encontra suscetível, quando você está fragilizado. A palavra vulnerável, ela me incomodou nos últimos dias. Eu pesquisei um pouquinho, a palavra tem origem latina e vem de vulnus, de ferida. Sim, de ferida da qual nós estamos nos protegendo, nós esquecemos de tirar a máscara, você percebe isso? De feridas, de sermos acometidos por qualquer situação. Mas eu queria fazer uma pergunta bem especial para o Bruno, porque nós elaboramos em conjunto também demais colegas essa temática para as próximas semanas. Você está vendo aí o nosso convite, que está relacionado com os heróis da Marvel, podiam ser outros heróis também, mas essa turma aí também é vulnerável, o herói é vulnerável. Então, boa noite, queridos. Eu gosto bastante de assistir filmes de super-heróis para entender um pouco do que tem por trás deles e de ver toda essa questão dos anseios do ser humano projetados num herói, em alguém que possa resolver os nossos problemas, em alguém que seja um humano diferente, com soluções, com respostas, mas que também os super-heróis com poderes para muito além do que nós conseguimos fazer, eles também têm suas fraquezas, suas vulnerabilidades. E até pensando nos heróis da Marvel, por exemplo, nós vemos que muitas vezes a personalidade do herói acaba sendo um problema, a autoconfiança em excesso, ou, por exemplo, no caso do Hulk, quando ele está virado lá no bichão verde, que é o poder dele, também é a fraqueza, porque ele não tem autocontrole. E aí, então, ele se coloca em problemas. Ou o próprio Thor, para quem olhou os últimos filmes dos Vingadores, que é alguém que não sabe lidar com o fracasso, com a frustração. Então, ele fica depressivo, não consegue sair daquele estado.
E se até os super-heróis, aqueles que são pensados para fazer coisas que nós não conseguimos, coisas superiores, até eles são vulneráveis, então também nós deveríamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E para tratar disso, nós queremos aprender, não com os heróis da Marvel, mas com os heróis... Não com os heróis da Marvel. Mas um pouco sim, isso, né? Um pouco também sim. com eles. Tá certo. Mas nós queríamos olhar de maneira bem especial para os nossos heróis da fé, para as pessoas da Bíblia, que, diferente dos da Marvel, esses são reais, são pessoas com problemas reais e que ainda assim Deus usou na história da salvação. Deus atuou através dessas pessoas, apesar das suas fraquezas e também através das suas fraquezas. E com isso a gente quer aprender para dentro da nossa vida. Agora é bem interessante o que você colocou, assim como se criam super-heróis, né? Dos quadrinhos, dos filmes, e a gente anseia e busca algo um pouco sobre-humano. Por vezes nós também na leitura da Bíblia procuramos algum exemplo, procuramos algum personagem, alguém que possa ser o nosso herói. E nós queremos tratar justo desses personagens ao longo das próximas semanas e observarmos isso que o Bruno colocou. Eles também são vulneráveis e, apesar disso, puderam fazer parte da história do povo de Deus. E você, com a sua fragilidade, você reconhece a sua vulnerabilidade? Você e eu. O reconhecimento é um aspecto fundamental, nós vamos ver. Nós também podemos fazer parte da história de Deus com a humanidade. Pois bem, hoje o culto que estamos gravando aí é deste domingo, dia 20, e nós queremos aproveitar esse momento onde, apesar da fragilidade, a liderança da nossa comunidade decidiu dar o passo de, para o próximo domingo, dia 27, nós termos a oportunidade do presencial. E eu gostaria de deixar alguns aspectos bem claros para você talvez não se sentir tão vulnerável ou tão receoso quanto a isso. Obviamente, nós vamos seguir todas as normativas de distanciamento, as normativas de higiene que esperamos que cada um de nós tem. E diferente do que vocês nos enxergam aqui, sem máscara, vocês viram que nós entramos até porque esquecemos, só quem fala ou canta tira a máscara, os demais sempre permanecem o tempo todo. Mas também informamos que vamos continuar com os cultos sendo transmitidos online, então no domingo que vem, ao mesmo tempo que é presencial, será online. Mais informações você vai receber a partir de amanhã, porque nós precisamos organizar também um esquema de inscrição para isso ser muito bem organizado e preparado para, com alegria, podermos nos ver novamente. E você que não se sente à vontade, fica muito em paz e participe por mais um tempo da sua casa, não tem problema nenhum, porque estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E por isso eu quero convidar você para esse momento de oração inicial. Obrigado, ó Pai, porque em nome de Jesus podemos nos encontrar. E é no nome de Jesus que temos acesso a Ti e que Tu nos possibilitas mais um momento de culto. Culto que é gravado, mas que não deixa de ser menos culto, porque juntos, quando acompanhamos nesses domingos à noite, ao longo de tantos meses, nós percebemos que pertencemos uns aos outros, e isso é por causa da unidade da fé. Obrigado, Senhor, porque só Tu és Senhor, e que só há uma fé e um Salvador. E é em nome de Jesus que pedimos humildemente, recebe também nosso louvor, como expressão das nossas vidas que querem ser rendidas a Ti. Amém. Mateus, obrigado por nos conduzir aí em louvor nessa noite. Vamos juntos cantar, adorar a Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração.
como está para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como está para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem. Amém. É um prazer muito grande estar por aqui e servir ao Senhor, né? Mesmo que de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e é até engraçado porque Hans comentou agora que são 27 cultos dessa forma, né? Desse formato de gravação e tudo mais, e quase virando um hábito assim, né? Para nós, mas a gente ter a oportunidade de estar junto, mesmo que dessa forma online, eu acho que é algo muito bom, é uma oportunidade imensa que o Senhor nos concede, e também para a gente poder até mesmo valorizar um pouquinho mais dos momentos que a gente tem no formato presencial, né? E isso eu acho que a gente vai sentir bastante daí nas próximas semanas. E essa música, a próxima, a gente vai cantar é Tua Voz, e eu acho que resume bastante o que a gente vem para fazer no culto, o momento do culto, né, de ouvir a voz de Deus. E isso eu acho que não se limita a um lugar, né? A música começa, eu vim aqui para te encontrar. Esse aqui pode ser aqui na Melk, pode ser aí na sua sala, no seu quarto, né? Mas desde que o propósito seja o mesmo, o propósito de encontrar o Senhor, de ter um momento com Deus, eu acho que isso é super válido. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão.
me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Bela canção, obrigado. Vulnerável, apesar da maneira como ele foi conhecido. Para quem acompanhou as nossas meditações diárias ao longo dessa semana, talvez imagina de quem eu vou falar nessa noite, ou de quem nós iremos falar e quem é o nosso primeiro personagem nessa série Vulneráveis. Ele foi conhecido, ou é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quando ele foi ungido dentre os seus mais diversos irmãos, quando o profeta Samuel por ali passa a pedido de Deus, ninguém imaginava que o mais novo, o mais aparentemente sensível, fosse o escolhido de Deus. E na sua fragilidade, Davi enfrenta Golias. Davi é aquele personagem que reconhece a sua fraqueza e percebe que o outro, aparentemente como Golias, parece ser muito forte, mas que a força maior reside no confiar no seu Deus. Davi experimenta ser perseguido pelo rei atual, Saul, por causa da inveja, e todas essas histórias vocês ouviram ou leram os textos bíblicos ao longo da semana. O que você não? Participa conosco na próxima semana. Os textos bíblicos querem nos preparar também para o próximo personagem, onde queremos observar a sua vulnerabilidade. Mas se você ouviu a mensagem de hoje de manhã, baseada em 2 Samuel, capítulo 11, você percebe que esse Davi também se deixou levar por sua fraqueza e a sua dificuldade no quesito sexualidade. O texto que nós vimos na manhã de hoje, estou me referindo hoje mesmo, domingo, mostra que ele não teve autocontrole nos seus desejos sexuais. E simplesmente quando ele do seu terraço do palácio enxerga aquela mulher tomando banho, ele dá um jeito de fazê-la chegar até si, de se relacionar sexualmente com ela, e depois o que fazer com o marido, dá-se um jeito porque ele está em guerra, coloca ele no pelotão de frente, e a fragilidade de Davi é revelada. Eu quero, ou melhor, nós queremos, Bruno e eu, basear a meditação dessa noite, do culto dessa noite, é para eu vir um pouco mais para cá, é isso? Ok? Nessa biografia de Davi,
E de uma forma bem especial no capítulo 13. Por isso, acesse, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, que quer nos conduzir nessa noite e na interpretação de Carlos e Dagmar Grzybowski. Acho que é assim que se pronuncia, no livro Pais Santos, Filhos Nem Tanto, que mostram as fragilidades para dentro da família de Davi. Por quê? E aqui eu quero entrar num primeiro aspecto, porque era uma família com fronteiras não muito claras. Se isso já é difícil num casamento entre um homem e uma mulher, num casamento monogâmico, orientado também pelos textos bíblicos, imagina no caso de Davi, numa relação de poligamia, ele com mais mulheres, onde nem todas as esposas de Davi eram israelitas. Eu não vou entrar no mérito de poligamia e tudo mais, mas nós vamos partir do princípio de que este é o fato da história de Davi, e que isto traz dificuldades na própria formação da família, obviamente, mas também de não se deixar bem claro quem tudo pertence àquela família e quais são os valores e princípios que unem aquela família. Uma família se identifica não apenas pelo fato de morar debaixo de um mesmo teto, mas para muito além. O que nos une enquanto crenças, valores, princípios de vida. E você imaginando que Davi tem mais esposas e que dentre os seus filhos, um dos personagens que vamos observar nesse capítulo 13, o Amnon, ele tem uma mãe, e depois um Salomão vai ter bem outra mãe, é óbvio que cada um tem valores diferentes, e o único elo de conexão entre todos os membros da família deveria ser Davi. Mas a história nos mostra de que ele não foi esse elo, pelo menos no nível que deveria ser. Nós queremos sugerir que você entregue agora o seu celular para os seus filhos. É isso mesmo, mas não para qualquer coisa, para a programação infantil que foi preparada para essa noite, porque a história de 2 Samuel 13 é pesada, viu? Porque ela trata de um abuso sexual, trata de uma relação incestuosa entre Amnon e Tamar que nós temos nesse capítulo 13. Mas por que um irmão tem desejos para com a sua irmã? Como você já deve ter percebido, eles não são filhos da mesma mãe, apenas do mesmo pai, meio irmãos, mas ainda irmãos. E o capítulo 13 vai se iniciar apresentando essa obsessão sexual de Amnon em relação à sua irmã, e que junto a isso um primo de Amnon entra em cena, o Jonadab, e eles tramam como poderiam ajudar Amnon a se relacionar sexualmente da sua irmã. A problemática por detrás apresentada pelos autores do livro, que eu achei muito interessante essa interpretação numa perspectiva de relação sistêmica familiar, é de que eles nem se identificavam. Amnon, por ter essas fronteiras tão abertas do que definia a família, ele nem enxergava Tamar como a sua irmã. E isso permitiu internamente com que ele a enxergasse como uma moça, uma mulher pela qual ele desenvolveu desejos que não deveriam ser direcionados a ela. A primeira reflexão que nós podemos fazer nessa história é: Davi foi muito frágil e falhou enquanto pai. Ele não conseguiu unir a sua família. Numa família tradicional e de acordo com a orientação bíblica, um pai e uma mãe, são eles que devem fazer esse elo de conexão. A pergunta agora é bem pessoal a todos nós que formamos família.
ou mesmo você que é pai sozinho ou mãe sozinha, a gente consegue criar esse sentimento de pertença, desenvolver esses princípios que nos unem, esses valores que fazem de nós família, para além da família de sangue, ou do aspecto que nos une enquanto família de sangue. Quais seriam atitudes bem práticas que poderiam nos ajudar? Esses dias eu recebi a ideia muito bacana de uma família da comunidade que disse: nós estamos aproveitando o contexto da pandemia para lermos em família Crônicas de Nárnia. Cada dia 6 páginas. E tem mais de 500 páginas, né? Porque não é só Crônica de Nárnia, é a coletânea dos 7 livros. Mas eu pensei, uau! E aquela família me inspirou. Valeu, Débora, aí pela dica. Mas o que mais pode nos unir como família? O sentar em torno da mesma mesa, o dialogar sobre questões do dia a dia, como foi seu dia, mesmo que a gente está convivendo mais junto, mas como foi para você esse dia? E também a possibilidade de se dialogar sobre decisões de família, valores, princípios. Por que não um tempo para dar uma volta no quarteirão com máscara, passear em família? Ou um jogo em família? Eu não sei. Tem tantas coisas que podem nos unir e criar aquelas memórias que nos ajudam a desenvolver esse sentimento de pertencimento. Bem, você deve estar se perguntando para que o Hans pediu para abrir o texto bíblico se não está lendo nada, né? Mas nós vamos aí juntos em 2 Samuel capítulo 13. Deixa eu ajeitar aqui a minha Bíblia. Eu leio da Nova Versão Transformadora e você acompanha na sua tradução. E quero chamar você para o momento após, em que Amnon, junto com seu primo, já tramaram a ideia de como ele conseguiria abusar da sua irmã. Versículo 6. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Davi, o pai, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. É muito triste o desenrolar dessa história, que num primeiro momento nos apresenta Davi como provedor, sim. Eu acho que tem muito pai assim também hoje em dia, que faz o papel de provedor, que cuida dos aspectos materiais e que cuida até dos aspectos externos, mais visíveis. O filho está doente, vamos na farmácia, vamos cuidar, vamos dar uma olhada, o que precisa, tudo mais. E se sente o pai mais presente, mas não consegue fazer a leitura do que se passa no coração do seu filho, da intenção maligna, doentia, porque está longe do coração do filho. E assim a trama continua. Leio para você o versículo 7. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ele comer. Eu paro e fico constrangido, porque essa história me revela, como pai, de que Davi teve todo êxito enquanto rei, ou vamos dizer assim, na sua profissão. Eu paro e fico constrangido porque quantas vezes eu foquei muito mais meu trabalho, meu ministério. No caso de Davi também foi ministério. E será que eu priorizei de forma correta? Mas quero convidar você também à reflexão. Porque no seu trabalho, no seu ministério, no seu servir também na igreja ou em qualquer lugar, alguma pessoa pode te substituir. Mas só você pode fazer o papel de pai ou de mãe dos seus filhos. E então, a cena está pronta. Davi não fazia a menor ideia do que se passava entre os filhos. E um pai que deveria proteger Tamar
coloca ela na emboscada porque manda chamá-la para cuidar do irmão, que finge estar doente. Eu não vou ler agora o texto bíblico, até para não ir tão longe, mas eu convido você, tenha coragem, leia a Bíblia, é nua e crua. Ela não esconde a vulnerabilidade da família de Davi. Ela não esconde o pecado consequente, ela não esconde a tristeza. E nós poderíamos fazer a pergunta, mas por que Amnon não tem controle na área da sexualidade? Por que Amnon é assim? Isso é falta de caráter? Ou você poderia questionar onde ele aprendeu isso? Sabe, o exemplo de Davi, como eu mencionei no início, no capítulo 11, com Batseba, não foi dos melhores. Mas nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, nós podemos usar esse argumento e dizer isso também, é verdade. Mas por isso a grande questão com nossas falhas, que expõe nossa fragilidade e nossa vulnerabilidade, não é em primeiro lugar a pergunta se falhamos. Todos nós falhamos. Talvez a sua luta, o seu calcanhar de Aquiles não seja a área da sexualidade, talvez seja do poder, talvez, sei lá, você se conhece? Você assume a sua fraqueza para si mesmo? Esse é o primeiro passo. Mas o que faria diferença na vida familiar de Davi é se ele tivesse dentro da família, saído do pedestal, assumido sua fraqueza. Eu não estou sugerindo para pais confessarem os seus pecados aos filhos ou abrirem todo o jogo. Filhos não devem ser confidentes de pais. Mas de pais, sim, assumirem que são pecadores e quando envolve os filhos, sim, então, confessar os seus pecados. Eu quero ler nesse ponto uma breve citação do livro Pais Santos, Filhos Nem Tanto, que para esse contexto, os autores colocam, a pergunta que levantamos é se esse padrão de inconsequência no uso da sexualidade não é mantido pelo fato de Davi, como pai, talvez por vergonha, não dialogar com os filhos sobre sua própria fragilidade, fazendo com que eles reproduzam o padrão disfuncional. Uma leitura desse texto bíblico é de que Amnon reproduziu o padrão disfuncional do seu pai Davi. Por quê? Mas Davi não incentivou verbalmente. Claro que não. Mas filhos entendem o silêncio dos pais sobre determinado tema como conivência ou mesmo aprovação. Os filhos sabem dos erros nossos mais do que nós gostaríamos. Nos últimos dias, a minha filha me flagrou algumas vezes, ela vendo, querendo falar comigo, eu entrando na cozinha para a hora da refeição, escândalo da família, estou mencionando. E chegando na hora da refeição, com o celular e ainda querendo resolver uma ou duas coisas, e ela falando do que teve de aula online de manhã e tal, e pai, tira os olhos do celular e olha para mim. E ela está me cobrando muito isso ultimamente e conhece minha fraqueza, conhece aonde eu estou errando, mais do que a gente quer assumir. E o silêncio diante disso é como anuir e dizer é assim que a gente se comporta. A pergunta agora, bem pessoal, é sobre o que talvez você precisaria falar com seus filhos, você que não é pai, não é mãe, com aqueles que estão dentro da mesma casa ou com os mais próximos. Abrir o jogo sobre nossas fraquezas, de novo, não é toda fraqueza que você tem que expor para o filho, mas assumir que você tem fragilidades não nos diminui, antes nos torna mais humanos e mostra que nós queremos depender mais do Senhor. O desenrolar da história aqui do abuso, do estupro, é muito triste,
porque maior do que a paixão por Tamar, incontrolável de Amnon, foi em seguida o seu desprezo por ela. E depois que usou da sua irmã, leia o texto, depois que usou da sua irmã, ele a despreza e a expulsa, e manda os servos trancarem a porta. E sabe o que vai acontecer em seguida? Um outro irmão, Absalão, ele vai acolher a sua irmã Tamar. E onde é que está Davi? Onde é que está o pai dessa turma? A única referência que 2 Samuel 13 nos traz, versículo 21. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Pelo menos ficou furioso. Mas fica nisso o texto na língua hebraica, fica nisso. E por isso, das traduções mais antigas, dentre elas a versão grega, ela vai acrescentar, dizendo por que o pai não fez nada além de ficar furioso. Há um acréscimo nesse texto que eu acho que faz sentido nós entendermos ou ouvirmos, versículo 21, mas não castigou, Davi, não castigou seu filho Amnon, porque o amava, pois ele era seu primeiro filho. Sem mais, para falar nesse contexto. E mesmo assim, um homem segundo o coração de Deus. Pai ausente, o grande rei de Israel, um exemplo como ungido do Senhor, mas a partir da sua ausência, em certo sentido, uma tragédia, um fracasso na família. Por que ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus? A história não termina aqui. Nós vamos ouvir, ouça a próxima canção. Ela não é tão conhecida, a outra você canta junto, e aí o Bruno nos traz um segundo capítulo aí. É isso aí. Deus abençoe nossa reflexão adiante. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Deixar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar.
dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos pro teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos pro teu amor. Tudo a ti, ó Cristo, entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Então, queridos, queremos agora dar sequência ao texto que o Hans já nos trouxe. E realmente é uma história muito triste que deixou pessoas machucadas, pessoas feridas, que trouxe ódio para dentro de uma família. E nada disso foi tratado e resultou em situações bem complicadas adiante ainda. A maneira como a história continua também é trágica. Então, se você está com a Bíblia aberta ali em 2 Samuel 13, continua com ela aberta e vai acompanhando aqui comigo o texto dos versículos 23 e seguintes até o final do capítulo. Eu vou narrando aqui e trazendo alguns apontamentos do texto, mostrando alguns versículos. E perceba bem que o versículo 23 começa falando em 2 anos depois. 2 anos se passaram desde essa situação do estupro de Tamar, onde Davi também foi omisso, não fez nada a respeito, e foi o Absalão quem assumiu a responsabilidade sobre sua irmã Tamar, foi ele quem cuidou dela e cultivou dentro de si um ódio em relação a Amnon. E ele planejou a vingança. Nesses 2 anos que ele teve de tempo, ele planejou o que ele faria em relação ao seu irmão Amnon. E aqui nós vemos então que o Absalão estava tosqueando suas ovelhas, tosqueando seu rebanho em uma região mais ao norte,
E a ideia dele foi convidar todos os irmãos para um banquete. Então ele foi lá pedir para Davi, para o seu pai, que tanto Davi como os filhos de Davi fossem participar desse banquete. Davi se preocupou, não, eles não queriam ser um peso para Absalão promover um banquete para tantas pessoas. Então Absalão insiste para que o seu irmão Amnon pudesse ir. E perceba que no versículo 26, Davi até questiona, mas por que Amnon? Ele sabia dessa inimizade entre os dois, dessa relação quebrada que teve depois do que Amnon fez para Tamar. E então Absalão simplesmente assistiu e Davi permitiu que seus filhos fossem a essa festa, a esse banquete. E Absalão ele tramou um plano com os seus servos, com aqueles que trabalhavam para ele, e fala assim no versículo 28: esperem até Amnon estar bêbado, então quando eu ordenar, matem-no, não tenham medo, a responsabilidade é minha, sejam corajosos e valentes. Absalão já tinha tudo esquematizado, e quando então seu irmão baixou a guarda, estava bêbado, ali ele executou a morte, executou a vingança que custou a vida do seu irmão. Então nos versículos que seguem a gente ainda vai ver que a notícia chegou a Davi, mas chegou toda atravessada, toda errada, notícia de que todos os filhos tinham sido mortos, e depois então o Jonadab, aquele primo que deu a ideia para Amnon, ele fala para Davi, não, o Absalão ele só queria a vingança, ele só matou esse filho, o Amnon. E o rei fica muito preocupado, mas logo eles veem então os filhos voltando para Jerusalém. E o capítulo encerra falando que Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Aqui é interessante porque o rei de Gesur, Talmai, ele era o avô do Absalão e da Tamar. A filha dele se casou com Davi. Então aqui 3 anos Absalão fica longe de Jerusalém. E é muito interessante que esse momento de comunhão de mesa, que deve ser aquele momento que aproxima a família, foi a oportunidade que o Absalão usou para matar Amnon. E eu fico pensando como foi o relacionamento dentro dessa casa do Palácio Real até aqui por 2 anos. As refeições de mesa, onde um não olhava para a cara do outro. Tamar, ferida, humilhada, envergonhada, talvez não conseguia olhar para os seus irmãos. Amnon talvez olhava para os outros com um olhar de desprezo, arrogância. E Absalão nutria ódio sempre que olhava para o seu irmão Amnon. E Davi não fez nada a respeito, então a situação não mudou. E as cabeças ali dentro da casa dele continuaram planejando mal, continuaram pensando em maldade, em coisas que só vieram a prejudicar a família mais e mais. E Davi, ele foi totalmente passivo e omisso nessa situação. Muito bem, ele ficou furioso, mas ele não cumpriu a sua responsabilidade de rei. Ele devia fazer valer a lei de Deus, que no caso do que o Amnon fez seria pena de morte. Ou também Davi, como pai, poderia ter conversado com o filho e perdoado ele, mas exortado e mostrado o erro, corrigido seu filho. E ele não faz nada, porque o Amnon era o queridinho dele, era o primogênito, era aquele que seria o rei no futuro. E assim Davi, como um político corrupto que beneficia os outros, ele não cumpre a lei sobre o seu filho. E Amnon era essa pessoa com um ego inflado que, por ser príncipe, por saber que ele seria o futuro rei, ele achava que tudo era dele, ele não tinha limites, ele fazia o que queria, e o Davi fechava os olhos para aquilo que Amnon realizava. E agora, se nós formos olhar para o Absalão, ele foi alguém em quem Davi gerou ódio, mágoa, rancor, porque Absalão ele foi rejeitado. Ele não foi valorizado como filho, ele sentiu a negligência do pai em relação à sua irmã. E então ele foi uma consequência da atitude de Davi como pai omisso.
Absalão não reconhecia mais Davi como pai, porque ele não se sentiu cuidado, não se sentiu abraçado por Davi. E se nós lermos como a história continua nos próximos capítulos, é muito interessante que o Absalão, ele se torna um usurpador do trono, ele tenta derrubar Davi e se promover como rei. Então ele não está nem aí de passar por cima do pai dele, porque ele nem considerava Davi talvez como um pai. E lendo a história nós vemos que Absalão ele era boa pinta, era um cara bonitão, fala ali que ele tinha uma cabeleira estilosa, era um cara da moda, e que ele era muito querido com as pessoas. No capítulo 15 fala que as pessoas iam se prostrar diante dele e ele não permitia, ele levantava as pessoas e ainda beijava a mão. Então ele fez toda uma campanha política para conseguir apoiadores. E então essa situação de negligência em relação a Absalão, ela se tornou incontrolável, ela gerou uma guerra que no final custaria ou a vida de Davi ou a de Absalão, e no final foi Absalão aquele que morreu. E no final Davi lamenta amargurado a morte do seu filho, falando: meu filho Absalão, meu filho Absalão. E parece que só ali ele vai reconhecer Absalão como seu filho, que ele amava, que ele queria ter poupado a vida, mas quando ele tinha possibilidades ele não fez nada a respeito. Então vamos olhar quais são as consequências da omissão do Davi. Porque Davi, no seu trabalho como rei, ele era ótimo. Ele era um ótimo conselheiro, ele foi um ótimo rei porque Israel prosperou sob o seu reinado. E até é interessante se nós olharmos no capítulo 14, o Joabe ele faz todo um esquema de chamar uma mulher para fingir uma história diante do Davi, que no fim das contas era essa história de Davi, dos seus filhos, que um mata o outro. E Davi fala que o assassino deveria ser protegido, que esse filho ainda merece viver. Então ele enxerga para dentro da família dele que ele não fez isso. E a família de Davi ela foi um desastre, porque Davi não foi um bom pai. Mas ele foi um ótimo rei e a gente vê que ele teve uma fuga para o seu trabalho. E irmãos, tenham cuidado com isso. Às vezes nós temos situações que não conseguimos controlar em casa, e nós tentamos fugir delas. Nós achamos outros ambientes, porque lidar com as situações da nossa família são difíceis. Porque ali a gente se sente desconfortável, nós não temos o controle. E muitas vezes nós somos bons no nosso trabalho, e lá nós nos sentimos bem, porque nós temos o controle, nós dominamos, nós conseguimos dar conta de tudo. Então é muito mais agradável estar lá onde eu dou conta das coisas do que mexer naquilo que está ruim na minha família, porque aí eu vou me sentir mal, eu vou sentir dor. E Davi fugiu disso. Ele não conseguiu trazer esses bons conselhos, essa boa postura de rei para dentro da sua família. E nós sempre falamos que o ministério, o primeiro ministério na nossa vida é a nossa família. É a primeira responsabilidade que nós temos diante de Deus. E Davi, bom, ele era rei, ele estava trabalhando, poderia falar, servindo a Deus em sua função de rei, mas ele descuidou da sua família, ele permitiu que ódio crescesse na família, que divisão crescesse, e esse problema que ele gerou fez com que ele se visse vulnerável na sua posição de rei. Depois, o seu reinado estava em jogo com essa rebelião do Absalão, e foi um problema que Davi mesmo criou, e ele não tratou quando ele teve oportunidade. Ele não foi atrás dos seus filhos para exortar eles, para corrigir, para estimular perdão. E o que nós aprendemos com esse texto? É muito importante reconhecer as vulnerabilidades na nossa família e se preocupar com elas. Por mais que é doloroso, é importante reconhecer e tratar. E não fechar os olhos para aquilo que não está legal, mas saber que nossa família não é perfeita, que há fraquezas, há lacunas que precisam ser trabalhadas. E então, não espere o descontrole, não espere que a situação se agrave até chegar num momento em que você não tem mais o que fazer. E Davi ele teve muitas oportunidades, desde o primeiro episódio, ali no caso da violência sexual, até o assassinato de Amnon, se passaram 2 anos. Depois Absalão ficou 3 anos no seu avô, até que Davi permitisse que ele voltasse para Jerusalém. E estando em Jerusalém,
o rei Davi passou 2 anos sem ver o seu filho Absalão. Ele não permitia que Absalão chegasse na sua presença. E tudo isso foi internalizado em Absalão, ele se sentiu rejeitado e chegou no problema que chegou. Então, nós aprendemos que nós não devemos adiar uma reconciliação, porque os problemas só aumentam. Talvez você conheça, eu conheço algumas famílias que são brigadas, que os pais não visitam os filhos não visitam os pais, há anos já que essa situação se arrasta. Ou muitas vezes tem briga entre irmãos por herança, por questões que são passageiras, que não têm valor eterno. Mas essa divisão, ela é muito séria e as pessoas, talvez por herança, não conseguem superar um conflito entre irmãos. Então, o conselho que a palavra nos dá é não adie. Olha as consequências trágicas que esse desleixo com as situações familiares podem causar. E pode ser que você talvez está já há 10 anos sem falar com alguém da tua família, e já é um tempo considerável. Mas hoje você sabe que pode haver reconciliação. Então, já foi 10 anos, mas por que esperar mais? Faça o que está ao teu alcance. E nós pensamos assim, olhando para essa palavra, e se Davi tivesse agido, e se ele tivesse feito algo antes, se ele tivesse intervido naquela primeira situação, quando ocorreu esse caso de violência de Amnon em relação a Tamar. Ele podia ter repreendido o filho ali, ele podia ter estimulado o perdão entre Absalão e Amnon, ele podia ter cuidado da sua filha, pedido perdão por ter sido omisso, ele podia ter pedido perdão aos seus filhos por aquilo que ele não fez, e talvez essas 2 mortes de Amnon e de Absalão teriam sido evitadas. E o perdão, nesses casos de família, ele é a única saída. Porque quando nós não temos mais o que fazer, quando as situações não podem ser desfeitas, quando a situação é irreversível, então nós só temos o perdão como recurso. Porque ele possibilita novos recomeços, possibilita novos pontos de partida e uma nova perspectiva relacional. O relacionamento que estava ferido pode ser transformado com o perdão. E uma família que estava desestruturada pode ser reestruturada com o perdão que vem de Deus. É só o perdão que vai gerar mudança, que vai romper com esse ciclo de ódio, de briga, de desavença que continua. Só que pedir perdão também não é fácil. Reconhecer, talvez Davi reconhecer como pai que ele estava errado, também não é fácil. E pedir perdão é reconhecer a nossa vulnerabilidade, é reconhecer que nós somos falhos, e é nos humilhar, reconhecer que somos barro, e que para essas situações que fogem do nosso controle, nós precisamos de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que causou tanto problema na sua família e ainda assim conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe, eu não sei se nesse momento, nesses episódios, ele já era esse homem segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos que no balanço final da vida dele, sim, de fato ele foi, porque ele foi alguém que viveu o perdão, que experimentou o perdão de Deus da maneira mais profunda, que reconheceu toda a sua tragédia na presença de Deus e que soube falar: Deus, sem ti eu não consigo, olha tudo que eu causei, eu preciso de ti. Ele foi alguém que colocou sua vida por completo aos pés de Deus. E eu quero ler agora um salmo, e como vocês sabem, Davi ele era músico, ele era um salmista. E isso é algo que eu gosto muito também no Davi. E é interessante que em todas as formas de arte, seja literatura, música, as pessoas expressam aquilo que é significativo na vida delas, aquilo que merece ser registrado. E eu quero ler então alguns versículos do Salmo 30, Salmo de Davi, que ele compôs mais para o final da sua música, que são da sua vida, e são os versículos 6 a 8, onde ele fala assim: quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico.
Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Aqui Davi ele reconhece que ele era essa pessoa que se pensava ser invulnerável, que não tinha defeitos, não tinha problemas, que nada poderia derrubar ele. E então ele reconhece que tudo que ele teve de próspero foi porque Deus possibilitou. E no versículo 7 ele fala: quando o Senhor me deu as costas, eu entrei em pânico. Quando ele olhou para a situação que ele causou, ele entrou em pânico e ele viu que ele precisava clamar ao Senhor. E naquilo que ele não podia mais consertar, ele se submeteu totalmente a Deus, ele suplicou por misericórdia, suplicou por perdão, e assim ele experimentou um relacionamento renovado com Deus. Ele experimentou paz de Deus. Então, irmãos e irmãs, submeta as tuas vulnerabilidades a Deus, submeta a tua família e aquilo que tem de difícil na tua família, e não espere para cuidar dessas coisas. Muitas pessoas falam que com o tempo a gente esquece, as feridas se curam, mas na verdade, se nós não fizermos nada, o tempo só agrava, como podemos ver no texto de hoje. Então saiba reconhecer quando você precisa de ajuda, saiba reconhecer que você é fraco, vulnerável, não dá conta de tudo, e busque esse auxílio também, busque esse amparo no nosso Senhor. Clame por misericórdia, para que a misericórdia dele também venha sobre a tua família e preencha a vida da tua família. E nós queremos clamar agora também, convido você para orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus próximo, um Deus que se importa com as situações da nossa vida, um Deus de amor que quer ser pai, que quer cuidar, quer tratar feridas. E tu sabes, Deus, das nossas vulnerabilidades, das situações difíceis que nós mesmos criamos, e que quando nós não temos você na nossa vida, quando você vira as costas, nós nos damos conta de que nós não conseguimos fazer tudo, nós entramos em pânico. Por isso, Deus, nós clamamos que tu venhas transformar as vidas dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, que tu venha a ser gracioso, Pai, e que a gente aprenda a ser generoso no perdão, assim como tu és. Que nós possamos aprender a oferecer perdão, a oferecer reconciliação e também a não sermos omissos, a não fugirmos de nossas responsabilidades, mas que pela inspiração do teu Espírito Santo, pela orientação da tua palavra, nós consigamos viver a partir da tua graça dentro do lar e viver a vida que te agrada, Deus, viver conforme a tua vontade. Portanto, trata nossas feridas, Deus, também nos dá sabedoria para encontrar pessoas que vão nos ajudar a tratar essas feridas. E venhas tu, Senhor, abençoar cada lar e conceder ricas bênçãos para a vida familiar, para que o convívio seja amoroso, com o amor que vem de ti, e para que a vida na família também prospere, floresça e traga alegria, Deus, e não essas situações tão tristes que nós vemos também na vida de Davi. Nós queremos ser pessoas segundo o teu coração, Senhor, e por isso clamamos que venha transformar a vida de cada um de nós e venha transformar os nossos lares. E é em nome de Jesus que a ti oramos, Pai. Amém. Irmãos, que o Senhor os abençoe, os guarde, faça prosperar, florescer a vida nos seus lares e dê graça na vida familiar para que vocês experimentem o melhor da família, que é plano de Deus. Assim o Senhor os abençoe e os dê a paz. Amém. E agora eu convido a equipe que está aqui hoje para chegar junto no palco. Muitas vezes poucos de nós aparecem aqui, mas muitas pessoas estão envolvidas por trás das câmeras. E a gente quer convidar vocês agora para chegar junto aqui. Isso aí. Obrigado, Bruno, pela palavra. Obrigado, Mateus. Geralmente a gente fala para as pessoas que aparecem, né? Mas hoje a gente quer dizer obrigado, Timóteo. Obrigado, Andrei. O Mateus nos lembrou aí 27 semanas de gravação. Eles aqui sempre conduzem a parte de transmissão, a parte de projeção. O Zig,
que cuida da parte de som, com uma vasta equipe. Hoje o Matheus está integrando, está aparecendo aqui o Matheus, vem para cá, Matheus, está integrando, aprendendo, integrando não a equipe, né, mas a equipe de som, porque já ajudou em vários cultos aí também, e nós estamos abertos para mais voluntários, né, quem a gente precisa agora. A gente está agradecendo a vocês, mas não significa que não precisa de vocês adiante, vai precisar. A Andréia cuidou sempre dos nossos espaços aqui, a gente chama de contra-regras, né? Que diz fica para esse lado, para aquele, e deixa o nosso espaço especial. E também a Marita e a Josiane, elas já estão aqui para planejar como vai ser a recepção, como vocês vão ser acolhidos presencialmente aqui a partir da semana que vem, e também coordenaram naquele período em que a gente teve por um mês e meio aí os cultos abertos, ou as gravações abertas, né, dos nossos cultos. Então, se você tem interesse de participar numa dessas equipes, fale aí conosco, dá o seu nome. Todo mundo foi aprendendo junto aqui, mas hoje eles representam vários outros voluntários que estiveram junto ao longo dessas 27 semanas. Nós conversamos aqui, uns achavam que ia ser, às vezes é assim, né, no reino, a gente se dispõe, acha que vai ser por 2 semanas, vai ser por 4, vai ser por 6, e foram 27 de gravação, e agora continua um novo desafio também para nós, de fazermos as transmissões ao vivo, então, durante o culto. Obrigado, já mencionamos. Somos igreja juntos, mas também juntos com vocês que estão em casa. Obrigado por acompanharem, obrigado por intercederem, e continuemos juntos como corpo de Cristo, como essa pequena parcela que podemos ser aqui a partir da Meuc Joinville, e venha fazer parte, ou fica se você se sente mais à vontade, mas vamos continuar sendo família da fé presencialmente aqui, ou presencialmente participando de casa, que também é uma forma de estar junto, ok? Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, abençoada semana.